Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da astróloga e terapeuta Sônia Beth. Olá, lindeza, tudo bem? Sônia Beth, astroterapeuta aqui na Rádio Vibe Mundial, programa Madrugada Astral. Bom dia para você que está acordando agora e que já está pegando o boi pelo chifre para ir trabalhar. Bom dia para você que já está na rua, viu? Que eu sei que pega cedo no serviço, mas está ali, está firme, né? Você que está no coletivo, no seu carro ou voltando para casa depois de uma noite de trabalho. E também bom dia para você que não dormiu, né? Descansa, relaxe, vamos lá. Bom dia, Uri, queridíssimo, beijo, obrigada, viu, lindo? E nós estamos mais uma vez aqui nessa participação maravilhosa no programa Madrugada Astral e gostaria de lembrar que o propósito do nosso programa é relembrar a importância e a grandeza da integração do masculino e do feminino sagrado que existe em nós, homens e mulheres. E essa integração pode nos proporcionar cura, né? Porque a pior coisa que existe é a gente viver dividido, né? A divisão, eu vou para que lado? Para que lado que eu vou? Para esse lado, para o outro e tal? Essa divisão, ela causa muita dor e causa doença, né, gente? Então, desequilíbrio, então... É muito importante a gente procurar nos integrar. E essa integração, ela parte desse princípio de masculino e feminino sagrado, né? Lógico que tudo se inicia na luz, que em si não tem polaridade, a luz não tem polaridade. Mas para a luz se manifestar, né, no nosso plano, ela precisa dessa interação do polo masculino e do polo feminino. A própria física, né, através da eletricidade, ela nos mostra isso. Para que haja luz, é preciso haver a interação do polo positivo e negativo, né? Então, a física já traz isso para a gente. Se você pega o tarô e você vê ali o ás de copas, então a primeira coisa, 2 de copas, divisão, depois 3 de copas, você começa a ter uma integração para entrar no mundo da criação, para entrar no mundo da formação, né? Masculino e feminino, o tarô nos mostra isso, a física nos mostra isso, a medicina chinesa nos mostra isso. Então, é essa questão, um dá e o outro recebe. O polo positivo, você pega ali uma pilha. O polo positivo, por onde a corrente sai, né, nós podemos fazer um paralelo com o masculino sagrado, né? É aquela polaridade da luz que vai emitir aquela força. O polo negativo, por onde a corrente entra, podemos fazer uma correlação com o feminino sagrado, aquele polo que recebe. 2 de copas, 3 de copas, recebendo aquela energia pura do ás de copas, por exemplo, né? Um dá e o outro recebe. Por quê? Há necessidade dessas duas polaridades, porque não adianta um só lado dar se o outro não quer receber, não é? Então, para que haja uma integração, para que haja a formação de um novo mundo, um precisa dar e o outro precisa receber, precisa haver essa interação, precisa haver essa troca. Não adianta nada eu querer dar alguma coisa para uma pessoa e a pessoa não quer receber, né? Da mesma forma, não adianta nada a pessoa querer me dar alguma coisa e eu não quero receber aquilo, né? Então, é isso que a gente está procurando trabalhar aqui no nosso programa, para que a gente, sabe, entre nessa polaridade de integração.
E logicamente, né, que no decorrer do tempo, nós homens, os homens sapiens, né, dizem alguns, aqueles homens que pensam, inteligente e tal e tudo mais, nós homens criamos as nossas distorções, que é até normal, porque nós estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo a viver no mundo material. Então, acertos e erros são bem-vindos. E nessas distorções aconteceu o quê? Nós entramos nas questões de gênero, né? Masculino é homem, né? E o feminino, polaridade masculina, nós identificamos com o homem, e a polaridade feminina nós identificamos com a mulher. Então, nós entramos no mundo do gênero, né? Sem perceber que muitas vezes uma mulher, uma pessoa, um espírito num corpo feminino de mulher, ela pode ser tão masculinizado que o outro. E o que quer dizer esse masculinizado que não quer nem, não estou nem falando em sexualidade. Eu estou falando naquele movimento de ir para fora. E não aquele movimento de acolher, não aquele movimento de nutrir, que faz parte do feminino. Então não adianta falar nada, vamos colocar tal pessoa numa questão política, porque ela é mulher, porque ela é isso, porque ela é negra, que ela quer... Gente, pelo amor de Deus, isso não quer dizer nada, na minha opinião, vou deixar bem claro. Porque são características externas. Agora, quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Como que ela está agindo na vida? Né? Então, é isso que a gente precisa ver. Como não adianta falar, é mulher, então vai dar tudo certo. Porque é negro, porque vai dar tudo certo. Às vezes não é nada disso. Né? Até mesmo na escravidão, a gente não tinha aqueles caras que iam atrás dos escravos, negros que iam atrás de outros negros para poder pegar, para poder matar, para poder castigar. Não quer dizer nada, né? Nós estamos aprendendo. E, socialmente falando, nós criamos, né, o matriarcado de um lado, o patriarcado do outro. Então, na nossa cabeça, o matriarcado é a mulher que manda. Não é a mulher que manda, mas é esse movimento do feminino que fica mais evidente. No patriarcado é o homem que manda. Peraí, não é o homem que manda, mas seria interessante, é esse movimento do masculino que ele está mais evidente. E quando um ou outro é mais evidente e um procura dominar o outro, daí a gente entra nas dificuldades e a gente entra nos problemas que a gente vivencia no dia de hoje. Né? Então, daí a importância da gente integrar o masculino e o feminino, saber a hora de dar, saber a hora de receber. Gente, a gente tem o nosso coração, ele fica bombando, entendeu? Ele solta, retrai, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, vendo essas polaridades dessa forma, movimento para fora, movimento para dentro, movimento para fora, movimento para dentro. Né? Então, é essa a proposta do nosso programa. Espero que você goste, espero que lhe ajude também no dia de hoje a resolver as suas questões. Então, vamos chamar a nossa veinha, né? Porque sem a nossa veinha a gente não faz nada. Então, vamos lá. Salu, bananã, atotô, baluaê. Masculino e feminino sagrado. Agradecemos a aproximação e agradecemos a ajuda no dia de hoje. Que a nossa comunicação, que a nossa mensagem possa ajudar as pessoas a entrar no movimento de cura física, mental e espiritual. E na nossa mitologia, né, na mitologia urubá, Nanã é a lama, água e terra. Ela traz o magnetismo da água e o magnetismo da terra. Olha só que legal, hein? Ela purifica, enterra vícios. E trabalhando com o baluaê, remodela, estabiliza o homem, né? Ajudando o homem no sentido mais genérico, seja homem ou mulher,
a entrar numa nova caminhada, a renascer, né? Então, se você precisar, se estiver também passando por algum problema de vícios sérios na sua casa, não esqueça. Faça suas orações para Nanã, faça suas orações para Obaluayê. Acenda uma vela, eu gosto muito de acender a vela lilás, né? Obaluayê, uma vela branca e preta. Acenda uma vela, sabe? Faz as suas orações, peça com carinho, sabe? Agradeça, agradeça. Agradeça a cura, agradeça a remodelação. E continue trabalhando, continue permitindo que tanto Nanã quanto Obaluayê atuem na tua vida, tá? Então, já que a gente está falando de cura, a gente tem que fazer aquela limpeza, né? Aquela limpeza do nosso centro de chakra, do segundo chakra, que é o chakra da criatividade, segundo essa orientação hindu, o chakra geniturinário, sexual, existentes a três dedos abaixo do umbigo, né? Hara, o centro de força. E na mulher, né, a gente pode ali imaginar e fazer conexão com o nosso útero. Esse centro de força, esse centro de criatividade. E eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo nesse final de semana. Nesse final de semana eu comecei uma jornada de terapias xamânicas. Ali com o pessoal, com o Samuel, um educador xamânico do consciência cósmica, consciência próspera. Se você quiser entrar em contato com ele, entra lá no YouTube, Consciência Próspera, conversa com ele, siga-o, né? Eu acho que eu vou até colocar também no meu YouTube, abaixo desse programa, o link para você entrar em contato. E daí eu comecei com eles uma jornada de 9 meses de terapias xamânicas. E esse final de semana foi o primeiro. Muito bom, ótimo. Eu não sei se ainda tem vaga, mas se você tiver interesse, entre em contato com eles, o Samuel, entre em contato lá no Consciência Próspera e verifique se há possibilidade de entrar no próximo módulo, que vai ser no mês que vem. Tá? Se não me engano, 5 e 6. Me perdoe, mas eu não marquei o dia. Então, o que aconteceu? Uma coisa importante que está vinculado com essa questão do segundo chakra. Ele pediu para a gente, antes de fazer a mandala do grupo, ele pediu para que a gente respirasse, que a gente se concentrasse, percebesse qual símbolo vinha na nossa cabeça, né? E apareceu para mim um olho, só que não é um olho deitado como o nosso olho aqui, é um olho em pé. Eu falei, uai, mas o que é isso, né? Um olho em pé, né? Um olho aberto, com cílios e tal, né? Eu falei, bom, já que é para desenhar o que veio, eu vou desenhar na mandala esse olho em pé. E depois, ressignificando os símbolos da mandala, o que eu percebi? Que na realidade, aquele olho era uma ione. O que é ione? É o nome sânscrito da vulva, entrada do útero. Então, eu estou contando isso porque eu pensei, gente, como é que houve essa transformação de olho para vulva? Pensei assim comigo, né? A única coisa que eu posso dizer e que eu estou alegre, contente, estou esperando, é que possivelmente vai haver um aprofundamento nesse trabalho. Vai haver um aprofundamento nesse trabalho, nesses 9 meses, no desenvolvimento dessa jornada da terapia xamânica. E eu tenho muito que agradecer. Muito que agradecer, porque é uma forma da gente cuidar dessa porta de criatividade, né? E a criatividade no sentido mais amplo, não precisa ser só da questão da gravidez, que já é grande coisa, né? Mas é da criatividade maior, da criatividade como um todo. Então, eu acho que vale a pena, o primeiro módulo prometeu, foi muito bom esse final de semana.
Então, se você tiver afim e quiser, entra lá em contato com eles e verifica se tem vaga para o próximo mês, para o segundo módulo. E nós vamos fazer isso, né? Nós vamos entrar em contato, fazer essa limpeza, porque entre os yogis eu encontrei um texto, Shakti Chakra Nirupana, descrição dos 6 chakras. E ele fala o seguinte: aqueles que meditam nesse lótus, nessa flor de 6 pétalas, torna-se imediatamente livre de todos os inimigos. Eita, nós, né? Luxúria, ele passa algum, luxúria, ira, cobiça e assim por diante. Então veja que centro de força. Não só nos torna mais fortes e livres dos nossos inimigos, sejam eles internos, mas também os inimigos externos que possam aparecer, né? Porque não deixa de ser a lei da atração. Então, veja o quanto é importante nós fazermos essa limpeza e essa harmonização do nosso segundo chakra. Então, eu vou apenas, comentar para depois você fazer de uma forma mais tranquila, respirando. E se você não conseguir gravar agora, entra no meu canal, @SoniaSímbolos, lá no YouTube, e acompanha como é que você tem que fazer, né? Primeiro nós vamos fazer o Ho'oponopono para nós mesmos, tá? Fazer esse encontro com a gente mesmo, né? Que é muito importante. E depois, então, nós vamos, focar no nosso segundo chakra, 3 dedos abaixo do umbigo, imaginar uma luz laranja bem forte, bem vibrante, movimento para fora, e vamos mentalizar o Bija Mantra Vam, né? Permitindo que esse Bija Mantra, que ele ressoe, que ele vibre, tá? E depois nós vamos entrar com a conexão com o útero cósmico. Tá bom? Então, homens e mulheres, estejam juntos. Aquelas pessoas que estão passando por alguma disfunção sexual, impotência, ejaculação precoce, frigidez, faça, que é para liberar essa energia e entrar na harmonia, entrar no equilíbrio. Tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos colocar os 3 dedos abaixo do umbigo. Antes nós vamos fazer o Ho'oponopono, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa conexão com a gente mesmo, com a nossa parte mais elevada. Eu sinto muito, Sônia. Você fala o seu nome. Eu sinto muito, Sônia. Me perdoe. Eu te amo. E eu sou grata por todas as experiências que eu estou vivenciando. Vamos colocar a nossa mão, 3 dedos abaixo do umbigo, imaginar essa luz laranja bem forte, vibrante para fora, e vamos mentalizar o Bija Mantra Vam. Vam, Vam, Vam. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa, da escuridão à luz. É o broto verde, é a rosa que se abre. É a abundância, é o fruto que cai. É a quietude noturna, é a donzela, a mãe, a feiticeira, a bruxa anciã. Estou dentro de você e você dentro de mim. Juntas somos umas. Miranda Gray. E é importante a gente observar esse trabalho da Miranda Gray, porque ela nos ajuda a perceber que, na realidade, a vida é um ciclo.
Ela nos ajuda a fazer conexão com os ciclos da Lua. E, ao mesmo tempo, nós vamos percebendo que a nossa vida também é um ciclo. Tem aqueles momentos que nascem as coisas, os projetos, as ideias, aquele momento de crescimento, aquele momento que chega ao ápice e aquele momento que começa a declinar e diminuir, acabar para dar espaço para o novo que chega. Então, se nós observarmos esse movimento da Lua, que a Miranda Gray, para cada face, para cada movimento da Lua, ela dá uma face, ela coloca uma face. A donzela, a mãe, a feiticeira, a anciã, cada face ela tem uma característica, né? Cada face tem uma característica relacionada ao ciclo da vida. Então, se a gente conseguir, se a gente conseguir introjetar essa maneira de estar na vida de uma forma cíclica, talvez a gente não sofra tanto, né? E a gente consiga viver cada etapa de uma forma positiva e consiga também permitir que alguma coisa vá embora para que eu abrace o novo. Porque às vezes você está com o novo na tua frente, mas não quer soltar o velho. Aí não tem como. Não tem como. Entra na divisão, entra no sofrimento, mas para a gente chegar na outra margem, a gente tem que deixar uma margem para trás, aquela que já está tendo, né? Mas o medo, a insegurança, que faz parte também do mundo emocional do segundo chakra, nos impede de fazer isso. Bom, eu gostaria de deixar aqui agora, no momento, já que a gente está falando no mundo emocional do segundo chakra, nesse período passaram 2 filmes importantes, que agora não estão mais no circuito, mas logo devem entrar no streaming, que é A Luz e A Bela Vida. E Uma Bela Vida. E esses 2 filmes, eles nos ajudam a compreender o mundo emocional do segundo chakra, desse segundo chakra que a gente procura lidar. Eu gravei aqui na TV Astral, com o Scarfon, sobre o filme A Luz. Então, se você quiser se aprofundar nesse filme, entra no programa, entra no canal da TV Astral e procura esse programa para você procurar entender, para você ver mais ou menos qual foi a minha abordagem desse filme, A Luz com o Mundo Emocional do Segundo Chakra. Mas o que eu achei interessante foi que eram 2 filmes que estavam no circuito no mesmo instante, que abordam o mundo emocional do segundo chakra, mas de forma diferente, né? Mas é interessante que essas 2 emoções convivem dentro da gente. Então, enquanto que no filme A Luz, você tem individualismo, você tem, um conjunto, a família, um conjunto de vulcões prontos para explodir. Você percebe que aquela família precisa amadurecer emocionalmente, falando, fazer cartaz, porque tinha muita coisa presa, para poder renascer enquanto família, enquanto indivíduos. No filme Bela Vida, você tem outro aspecto, né? Então, você tem uma comunicação onde procura clarificar a situação, porque o filme A Luz, ele fala de uma família que está ali naquela coisa, né? E a Bela Vida, ela fala da questão do final da vida. É uma conversa entre um médico de paliativos, de cuidados paliativos, e um filósofo. Então, nesse segundo filme, você tem uma comunicação clara, interesses comuns, você tem delicadeza, graça, você tem uma curiosidade investigadora que, ao invés de separar as pessoas, unem
para entender o processo. E você também tem uma precisão, uma preparação de equipe, né? Enquanto que um fala de individualismo e separação, cada um vivendo a sua vida, o Bela Vida ele fala de união. Ele fala de união e como que a gente pode viver de uma certa forma mais harmônico, mesmo numa situação difícil, que é essa da finalização da vida, né? Então, eu deixo aqui essas duas orientações para você assistir. Bela Vida, Uma Bela Vida e A Luz. O nosso tempo terminou. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a Nanã, o Baluaê, Auri, muito obrigada e até o próximo, Euri, e até o próximo filme. Até o próximo programa, eu estava falando próximo filme.